Ser ou não ser, eis a questão. Talvez você nunca tenha lido Shakespeare, mas essa cena de uma pessoa encarando a caveira, ou melhor, encarando a finitude da vida, foi inspirada aqui. Eu não sei por que motivo, mas eu nunca tinha lido Hamlet. Sempre ouvi muito falar. Eu tinha em mente que seria algo chato, é antigo, né? Mas me surpreendi positivamente, muito bacana de ler e eu gostaria de indicar essa obra para você de William Shakespeare, um inglês. A obra não se sabe ao certo precisamente qual a data em que foi escrita, mas estima-se que entre 1599 e 1602. Hamlet. Eu indicaria a você que não está familiarizado com o teatro, né? Uma edição na versão em prosa, como essa aqui que eu comprei da editora Princípios. Ela é bacana porque é muito em conta, inclusive, financeiramente falando, né? Essa edição aqui, para você ter uma ideia, eu paguei R$ 10 nesse livrinho aqui que você lê em uma sentada, são cerca de 100 páginas. Bom, por que a gente tem essa, eu falo por mim, né, essa relutância com os clássicos da literatura universal? Esse aqui que é talvez o maior clássico do teatro mundial, da dramaturgia mundial. O primeiro contato que eu tive, como eu creio que a maioria, com William Shakespeare, foi no ensino médio, né? Quando o professor ali de português nos impunha que lêssemos e talvez até interpretássemos algumas obras. O meu primeiro contato foi com a comédia Sonho de uma Noite de Verão. Na época eu lembro que na escola a gente ensinou, eu não participei, eu sei que alguns colegas participaram e a gente discutia sobre a história. Só que naquela época, né, quando a gente é adolescente, talvez a gente não consiga abstrair, a gente não consiga captar toda a intensidade, toda a beleza da escrita de William Shakespeare. O Shakespeare, nessa obra aqui, mais precisamente, né, do Hamlet, em qual contexto ela se dá? Se dá na Dinamarca, no reino da Dinamarca, em um contexto de luta pelo poder. Se você gostou, gosta de Game of Thrones, saiba que muito antes disso tinha Hamlet, que é a briga pelo poder, né? Havia uma memória ali, um passado no qual o rei Hamlet guerreou com Fortinbras, que era o rei da Noruega. Passado um tempo, havia uma tensão provocada principalmente por parte do filho do rei da Noruega, o príncipe também levava o mesmo nome, Fortinbras. Esse príncipe queria uma revanche, queria se vingar porque o Hamlet, pai, matou o seu próprio pai. O Hamlet, protagonista dessa história aqui, ele é filho do rei Hamlet que havia morrido há pouco tempo. E aí já começa a dramaticidade da coisa. Hamlet estava muito taciturno, muito triste, muito sombrio, vagava pelo castelo, né? O castelo de uma ilha chamada Elsinore, é lá onde ele residia. O que aconteceu? O rei Hamlet havia morrido há pouco tempo, faleceu. A versão oficial é de que fora picado por uma serpente. E poucos meses depois, em algum momento aqui menciona-se 2 meses depois, mais ou menos, o tio do Hamlet, irmão do Hamlet, pai, casou-se com a Gertrude, que é a mãe do príncipe Hamlet. Ou seja, ele se casou com a cunhada e acabou assumindo o lugar de seu irmão no trono do reino da Dinamarca. Aí há um clima, esse clima belicoso de guerra externa, no qual o príncipe da Noruega quer guerrear, quer retomar o que foi perdido pela Noruega em relação à Dinamarca um tempo atrás, quer vingar a morte do pai, do rei Fortinbras. E internamente há também uma disputa pelo poder, né? Uma disputa pelo poder, há um clima de suspeita se de fato aquela morte foi um acidente,
essa velocidade na qual Cláudio, tio de Hamlet, do príncipe Hamlet, se casou com Gertrude, sua mãe. Então há um clima de desconfiança, né? Desde o início isso fica bem claro. A conjuntura era a seguinte: os ânimos no reino encontravam-se exaltados, as aparências diversas enganavam, e a paz reinante era por demais frágil, quando não muito ilusória. As circunstâncias extremamente nebulosas que cercavam a morte do antigo rei Hamlet, de grande suspeição, e o intempestivo casamento da rainha com o cunhado pouco tempo depois, literalmente dividiram o reino entre o jovem príncipe e o novo rei, seu tio. Enquanto a nobreza se acomodara com rapidez e facilidade à nova situação, a população apoiava francamente Hamlet e, como ele, desconfiava que a morte do rei não passara de uma trama urdida pelo novo casal real. De outro lado, não apenas os problemas reais inquietavam Polônio. Polônio, que era o conselheiro mais antigo do rei e era pai de Laerte, que também vai se envolver. Laerte e Ofélia são filhos de Polônio, que é o conselheiro mais antigo e de maior confiança do rei. Então, é interessante perceber essa disputa pelo poder, né? Essa é uma das características que fazem com que essa obra de mais de 4 séculos até hoje seja atual. Ela é atemporal, porque a luta pelo poder, a disputa pelo poder, ela está presente na nossa vida em sociedade, mesmo na nossa sociedade contemporânea. Talvez não tenhamos mais tantos reis, mas a disputa está lá a todo tempo. Então, um lado muito importante dessa obra é a disputa pelo poder, né? O jogo político, né? Tem uma frase marcante que diz que há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Faz alusão a essa disputa aqui. Outra questão também é o existencialismo, né? Um momento marcante que está no terceiro ato da peça é quando Hamlet está em um cemitério e eles estão fazendo uma espécie de exumação ali de corpos e o coveiro pega uma caveira, né? Daí porque essa imagem sendo símbolo da obra, da peça de Shakespeare, pega uma caveira e vai falar ali sobre a existência, sobre a brevidade da vida, né? E é um dos momentos mais interessantes, né? O existencialismo é constante aqui. Na conversa entre o coveiro e Hamlet, disse o seguinte: sou coveiro praticamente desde que nasci. E lá se foram 30 anos. Para mim resulta tudo na mesma coisa. Aqui recebemos clientela variada e no fundo até o mais grandioso torna-se nada. De repente o coveiro estendeu a mão na direção de a sepultura vizinha e já fechada, e dela trouxe um crânio que lhe servia de lápide anônima. Exibiu-o para Hamlet e disse: este crânio mesmo, milord, era de Yorick, o bobo da corte do rei. Yorick? Indagou Hamlet, com evidente desconfiança e incredulidade, pegando o crânio. Ele mesmo. Hamlet contemplou o crânio com indisfarçável desencanto e repugnância. Pobre Yorick, balbuciou. Você acredita, Horácio? Eu o conheci. Um mestre em seu ofício. Um dos poucos com coragem e autoridade para se dirigir ao rei em termos que custariam a vida a outros. Senhor de infinitas galhofas e da mais sedutora simpatia. Então, assim, a finitude da vida, ela é evocada a todo momento. E a famosa frase, ser ou não ser, está aqui no ato 3. É o seguinte: ser ou não ser, eis a questão. É mais nobre a alma sofrer com as pedradas e flechadas de um destino ultrajante, ou pegar em armas contra um mar de aflições e por combatê-las, terminá-las. Então há uma dualidade de questionamentos, né? Porque até com a entrada em cena de um personagem sobrenatural, um fantasma, seria o fantasma de seu pai, Hamlet começa a devanear, a questionar o que ele tinha que fazer, quais as medidas ele tinha que tomar, isso numa sociedade extremamente católica, né? Que pregava lá atrás também
que ao nosso agressor a gente tem que oferecer ao outro lado de nossa face, mas ao mesmo tempo ele era impelido, ele descobriu de fato o pai dele foi assassinado, ele era impelido a vingar com sangue a morte do pai. E isso vai gerando questionamentos internos do Hamlet, e ele começa a questionar até inclusive a sua lucidez. A princípio, a loucura que ele queria fazer crer que ele estivesse era encenada, só que com o tempo ele vai se perdendo no personagem e fica evidente que ele não está bem. Então, essa questão da sanidade mental também é recorrente a todo momento. E a dramaticidade, né? Tudo envolvendo, são intrigas dentro da mesma família, mortes para tentar assumir o trono e as consequências que esse ato vai provocar na sanidade, no estado de espírito dos personagens envolvidos, né? A história é muito breve, é muito rápida, muito célere e muito intensa. E bem sofisticada até, eu diria, porque há muitos questionamentos, há muitas sutilezas quando isso está sendo questionado. O narrador, né, o escritor, ele não vai ficar muito tempo em o mesmo tema, mas são frases curtas, mas muito provocantes e sofisticadas, que se a gente estiver atento a gente vai saborear bastante. O desfecho, leia e você descobrirá. Leia Hamlet, do inglês William Shakespeare.